Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, 18 de maio, quinta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Eu quero acolher quem pela primeira vez me encontra aqui também no YouTube. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa homilia diária, esse canal do YouTube. Se inscreva aqui, ative notificações, dá o joinha, o like, comentário. Entra no nosso grupo de WhatsApp, Telegram, que está na descrição aqui do vídeo, tá bom? E lembrando você que amanhã, dia 19, 6 da manhã e 19h30, Missa do Impossível com o glorioso São José. Todo dia 19, no Santuário Diocesano São José de Alto Piquiri, nós celebramos o glorioso São José e você é convidado a estar aqui conosco. As duas missas são transmitidas, mas você pode estar aqui e viver um dia de bênçãos e de graças conosco. 6 da manhã tem a missa, depois tem a nossa peregrinação nas nossas capelas, a nossa manhã de retiro. E à noite também a Santa Missa, e você vai ser muito bem-vindo aqui em Alto Piquiri, tá bom? Vamos ao Evangelho de hoje. Hoje a igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 16 a 20. Diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram entre si: O que significa o que ele nos está dizendo? Um pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: Estais discutindo entre vós porque eu disse: Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, Jesus está aqui preparando o coração dos discípulos. Nós estamos aqui dentro da Santa Ceia, a última noite de Jesus, o capítulo 16 de São João. Essa última ceia e noite de Jesus começa lá no capítulo 13, né? E vai se estendendo. São João relata com uma riqueza muito grande de detalhes os diálogos e tudo que aconteceu naquela noite. É Jesus preparando o coração dos discípulos para a sua morte e ressurreição, mas nós lemos esse texto agora à luz da Páscoa. Estamos no tempo pascal, nos preparando para celebrarmos a ascensão do Senhor e o Pentecostes. Então, é à luz da ressurreição que a gente entende essas palavras. Mas Jesus começou dizendo: pouco tempo ainda e não me vereis, outra vez pouco tempo me vereis de novo. Pouco tempo não me vereis, amanhã, a morte, a sexta-feira santa, a cruz. Né? Um pouco tempo de novo me vereis de novo, a ressurreição. Né? O Senhor que vai vencer a morte e vai se fazer presente no meio dos discípulos. E é interessante aqui que os discípulos têm medo de perguntar, né? Têm medo de interrogar. No fundo, muitas vezes o nosso medo de fazer perguntas não é porque a gente tem medo da pessoa para a qual a gente vai perguntar. No fundo, esse medo é um pouco também o fato de pensar assim: caramba, eu já devia saber o que eu vou perguntar, né? Eu já devia entender o que eu ainda não entendo. Mas Jesus pega no ar, né, tudo isso e vai então dizer para eles: o que vocês estão discutindo mesmo? O que vocês estão querendo saber? E aí Jesus vai dizer: vós chorareis. Vou até grifar aqui no meu verde Palmeiras, apesar que o Palmeiras não me faz chorar, né, gente? Só ganha, mas vamos lá. Vós chorareis. Está falando para os discípulos, para você e para mim. Vós chorareis, vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Quando Jesus está na cruz, quando Jesus morre, os discípulos choram e se lamentam, né? De tristeza, de dor. Mas o mundo se alegra no sentido de que, eba, matamos esse Jesus, né? Derrotamos esse homem. Jesus na cruz parece, evidentemente, derrotado. Essa é a impressão que todo mundo tem ao olhar para um crucificado. Aí Jesus diz: vós ficareis tristes com tudo isso. Mas aí vem uma promessa: mas a vossa tristeza se transformará em alegria, por causa da ressurreição. Né? Mas nesse versículo de Jesus, então, de que ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria, está para nós, meus irmãos, o dom da esperança. Né? E também, de alguma forma, a gente pode pensar em alguma tristeza que nos é necessária para preparar a alegria. Né? Essa alegria que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós, essa alegria que é a vida nova,
ela não vem sem antes uma tristeza, que é a tristeza do arrependimento, do quebrantamento, e que é a tristeza, muitas vezes, das renúncias necessárias que vão preparar as alegrias. Então, vós ficareis tristes. Isso aqui faz parte da vida, né? Da vida de todo ser humano, mas faz parte também da nossa vida de cristãos, daqueles entre nós que queremos crescer na fé, que queremos crescer na espiritualidade. É preciso primeiro passar por uma tristeza, a tristeza das renúncias, das purificações, dos desapegos, né? Mas para depois de toda a tristeza que nos vem, e que às vezes a gente é visitado por essa tristeza, ou parece que a gente a alcança ao longo do caminho, porque queremos ser fiéis a Deus, porque queremos ser melhores, porque queremos fazer o que é correto, então a tristeza nos visita como consequência desse caminho mesmo, desse caminho de santidade. Parece que a tristeza, de vez em quando, está nos esperando e a gente vai precisar passar por ela, né? Mas olha o que diz Jesus: vós ficareis tristes, sim, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. As tristezas bem vividas têm o poder de preparar as nossas alegrias, têm o poder de nos preparar o coração para as visitas de Deus. Então, se a gente também não aceita, se a gente também não absorve tristezas que purificam, que dilatam espaços em nós, a gente nunca vai ter a alegria de receber o dom do Espírito Santo. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos hoje a Deus a graça de sabermos viver bem nossas tristezas, não nos assustarmos ou nos desesperarmos com as tristezas que fazem parte da vida de todo aquele que está caminhando rumo à definitiva alegria. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós continuamos a leitura do Evangelho de São João, na última ceia em que Jesus faz o seu discurso de despedida. Estamos na reta final do tempo pascal. Hoje, quinta-feira, se celebra na igreja do mundo inteiro a Ascensão do Senhor. Aqui no Brasil, essa solenidade é transferida para o domingo seguinte. Mas é interessante nós recordarmos, né, que trata-se hoje do dia da Ascensão, porque nós estamos a 40 dias da Páscoa. Jesus encerra 40 dias depois as suas aparições, onde ele tinha por finalidade ressuscitar a fé dos apóstolos. Agora, Jesus, que sobe aos céus, pede aos discípulos que não se afastem da cidade de Jerusalém, e os discípulos então irão começar a novena de todas as novenas, a novena de Pentecostes. As novenas existem na Igreja Católica exatamente por causa destes dias, ou seja, porque Jesus sobe aos céus no 40º dia, que é uma quinta-feira, você conta 9 dias e estamos no dia de Pentecostes, que é o 50º dia. Então, estes dias que medeiam entre a Ascensão do Senhor e Pentecostes são dias em que a Igreja se une em oração pedindo o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo é uma realidade que nós devemos fazer e fazer sempre. Faz parte do nosso dia a dia. No entanto, na novena de Pentecostes, na pedagogia, no caminho de santidade da Igreja, devemos intensificar este pedido. Por isso, nesses dias agora, uma oração que muitos de nós deveríamos recitar com gosto é o Veni Creator, né? Trata-se de um hino do século VIII, IX, escrito por Rabano Mauro, provavelmente, em que se invoca o Espírito Santo como Criador. Veni Creator Spiritus. Por que esse título de Criador para o Espírito Santo? Se nós formos lá no início, da Sagrada Escritura, no primeiro capítulo, diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra estava vazia, caótica. Exatamente nesse caos primitivo é que o Espírito do Senhor paira sobre as águas. Então é o Espírito Santo quem vai transformar o caos em cosmos,
ou seja, o caos em ordem. Essa realidade, portanto, do Espírito que com suas asas paira sobre as águas caóticas, nos lembra exatamente do nosso batismo, quando nós recebemos o Espírito Santo em abundância a primeira vez. Nos lembra do batismo de Jesus. Jesus também desceu às águas do Jordão, simbolizando aquelas águas caóticas primitivas. E o Espírito Santo, o céu se abriu, o Espírito Santo em forma de pomba veio sobre ele. E exatamente essa imagem das asas do Espírito Santo sobre Cristo e sobre nós. Peça, portanto, a Deus que renove o dom do Espírito Santo. Você que recebeu o Espírito Santo no batismo, você que recebeu o Espírito Santo no sacramento da Crisma e da confirmação, inicie esta novena de Pentecostes com muito fervor, pedindo a Ele que nos reconduza a um novo início, para que novamente o caos do nosso mundo interior, das nossas paixões desordenadas, seja colocado em ordem. Cosmos. A palavra cosmos quer dizer ordem, quer dizer beleza. É daí que vem a palavra cosmético, porque é algo de belo. O Espírito quer realizar uma bela obra em todos nós. E nada mais belo do que amar a Deus de todo o coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.